Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive o Evangelho é vida. Nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando da carta que poderia ser chamada de quinto Evangelho, que mostra a superioridade de Jesus sobre tudo, sobre todos. Os estudiosos acreditam que Hebreus é uma carta que serve para todas as eras, todos os tempos, todos os povos. É uma carta profunda, tremenda. Nós estamos vendo isso no versículo 1, 2 e o 3. Nós falamos das 8 características de Cristo. Hoje nós vamos falar da primeira. Nós já estamos falando muito da primeira, mas ainda há alguma coisa para falar da primeira. A primeira é que Jesus é o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. Mas antes de começar a falar, quero falar de novo as 8 características para que você possa gravar as 8 características apresentadas no versículo 1 e 2, que possivelmente fosse um hino, parece ser um hino de exaltação a Jesus. Olha só, a primeira é que Jesus é o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. O segundo é que Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. O terceiro, o planejador dos mundos, das eras, o Criador, o que fez tudo. Em quarto, o resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador da glória de Deus. Em quinto, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino. Em sexto, ele é o sustentador de todas as coisas criadas, o mantenedor de tudo. Em sétimo, ele fez a purificação dos pecados. Ele é o salvador do mundo. Em oitavo, ele é a ascensão e exaltação. Ou seja, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja que essas são as 8 características. Nós vamos falar da primeira nesse vídeo, que Jesus é o porta-voz de Deus. Jesus representa a vontade de Deus. Jesus revela, Jesus mostra qual é a vontade de Deus. Jesus não é normas, não é princípio, Jesus não é lei, Jesus é vida. Nós somos chamados para viver não em código de condutas, filosofias, ideias, mas numa nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E Jesus é o representante da vontade de Deus, é o porta-voz da vontade de Deus. Logo, se Jesus é o representante da vontade de Deus, Jesus é o porta-voz. Veja, no versículo 2 aqui de Hebreus, nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho. Então Jesus é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Veja que a vontade de Deus é Jesus sendo revelado em nós, em nossos caminhos, em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida é una, nós a dividimos para estudo. Vida emocional, vida sentimental, vida física, financeira. Mas a nossa vida é uma só. E Jesus é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todas as áreas dessa vida una. Ou seja, Jesus é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as finanças, para a saúde, para a vida espiritual, emocional, sentimental, familiar, social. É Jesus, né? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só conseguimos provar, experimentar se nós renovarmos a nossa mente. Romanos 12, 2 diz isso também, que nós devemos renovar, trazer um renovo em nossa mente, né, pelo entendimento da palavra, a palavra de Deus. Então, Jesus sendo representante da vontade de Deus,
ele é a boa, veja, ele é a perfeita, ele é a agradável vontade de Deus. Não há vontade de Deus que não seja boa, não há vontade de Deus que não seja perfeita, não há vontade de Deus que não seja agradável. E esses 3 pontos, esses 3 elementos da vontade de Deus, elas relacionam-se a Jesus, porque Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é agradável. Então, quando o escritor de Hebreus diz que nos últimos dias Deus tem falado pelo Filho e que o Filho é o porta-voz de Deus, é o representante da vontade de Deus, essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja que Jesus sendo o porta-voz, Jesus sendo o anunciador da vontade de Deus e sendo a própria vontade de Deus, Jesus não só anuncia como é, Jesus não só representa como é a vontade de Deus, Jesus também é a palavra que é espírito e vida. João 6:63, Jesus disse isso aos judeus, que as palavras que ele dizia era espírito, tinha espírito e vida, eram poderosas, certo? Não é uma palavra como a dos fariseus, que era morta, não é uma palavra como de teorias, como de achismos. Jesus é a palavra que é ministrada como espírito e vida. Além disso, Jesus sendo esse porta-voz da vontade de Deus, sendo esse representante do querer de Deus, do querer de Deus em nós, na humanidade, no cosmos, nas eras. Jesus é essa vontade de Deus para todas as coisas criadas. Jesus, o que ele diz é espírito, o que ele diz é vida. Veja que a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas foi escrito na nova aliança, na nova vontade de Deus. Foi escrito com o Espírito Santo, letras vivas dentro de nós. É a vida de Deus em nós, é espírito, é vida. Não está mais lá na pedra, está dentro de nós, escrita pelo Espírito do Deus vivo. Então, Jesus, essa palavra viva, essa palavra que é espírito. Em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Logos de Deus, ele é vivo, ele tem vida, ele é zoe, no grego, zoe, a vida completa, a vida absoluta, a vida plena, a vida cabal e eficaz. Energis no grego, vem de energia, de vigor, de disposição, de resultado. Então a palavra, ela é plena e ela tem resultado. E a palavra é Jesus. A palavra é viva e eficaz. E a palavra, desde Gênesis, nós estudamos isso, que quando Deus falava antigamente pelos profetas, Deus não falava qualquer coisa, Deus falava do Filho. E agora os evangelhos e as cartas falam, da revelação plena, absoluta do Filho. E essa revelação plena e absoluta do Filho é zoe, é absoluta, é completa, é totalitária e é eficaz, é uma energia, é um vigor para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para renovar, para trazer e gerar paz, amor, fé. É a palavra viva e eficaz. Então Jesus é esse representante do que é vivo, do que é eficaz, do que é espírito, do que é vida. Veja que o evangelho não são normas, o evangelho não são leis de conduta, o evangelho é vida, o evangelho é energia, é vigor, o evangelho é espírito, o evangelho é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra que é o Filho é a palavra é o Filho, e essa palavra nos liberta. Certo? Diz lá João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Notem que a verdade não é uma filosofia, não é uma ideia, não é uma teoria, não é algo que está associado ao bem e ao mal,
ao que é certo e ao que é errado, ao que é mentiroso e ao que é verdadeiro. A verdade que está se referindo aqui João é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Lá em João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa verdade sendo uma pessoa que tem uma vida, que é a vida que é espírito, que é energia, a vida do próprio Deus, a natureza de Deus. Essa vida liberta do pecado, liberta de códigos de conduta, liberta de demônios, liberta de si mesmo. A palavra liberta, sendo Jesus o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. Essa voz de Deus, então, Jesus é a voz de Deus. Jesus não só representa, ele é a voz de Deus, é uma voz libertadora. No versículo 16 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que é o Filho que liberta. E liberta do quê? Liberta do pecado original, o pecado de Adão, o primeiro pecado, liberta dos pecados, liberta de toda a maldição do mundo, liberta de tudo, liberta de si mesmo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é o porta-voz de Deus, é o próprio Deus falando. Jesus é o próprio Deus revelando qual é essa boa, perfeita e agradável vontade. Qual é essa palavra que é espírito e vida, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que liberta e que mantém liberto. Então Jesus, como disse, né, no seu evangelho em João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Veja que Jesus é esse bom caminho, Jesus é essa verdade perfeita, Jesus é essa vida agradável. Veja, a vontade de Deus é boa e Jesus é um caminho bom. A vontade de Deus é perfeita e Jesus é essa verdade perfeita. E a vontade de Deus é agradável e Jesus é essa vida agradável. Jesus é o caminho pelo qual nós devemos andar, a verdade a qual nós devemos ouvir e a vida a qual nós devemos viver. Então veja que ele, sendo o porta-voz de Deus, o próprio Deus, a própria voz de Deus, o representante da vontade de Deus e a vontade de Deus em si mesmo, sendo tudo isso, ele é o caminho que nos leva ao reino, que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade, que nos leva ao estado original, que nos leva a viver a promessa. Ele é a verdade que nós ouvimos e nos livramos, libertamos, nos saramos, e ele é a vida que nós devemos viver de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano, de década a década, em toda a nossa vida. Jesus, sendo o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus, ele é o amor. 1 João 4:8. Ele é o amor. Jesus é o amor. E o amor resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos Deus porque Jesus está em nós. Nós não amamos Deus porque nós gostamos de Deus, porque nós queremos Deus. Nós amamos Deus porque Jesus está em nós e Jesus é amor. E o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5:5. Então é Jesus o que causa o amor em nós, o que gera o amor em nós por Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é possível quando nós estamos em Jesus, porque Jesus é o amor que nós precisamos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus nos faz amar a nós mesmos e Jesus nos faz amar o próximo como a nós mesmos. Esse amor de Jesus sobre nós, porque ele é o amor, nos faz amar a Deus, nos faz amar a nós mesmos
e nos faz amar o próximo. O amor nos completa por inteiro, porque o amor é direcionado a Deus, o amor é direcionado a nós mesmos e o amor é direcionado ao nosso próximo. Então o amor é direcionado para o alto, o amor é direcionado para dentro e o amor é direcionado para os lados. É o amor. Jesus diz isso, que tudo se resume no amor. Mateus 22:37. A lei e os profetas, Moisés e Elias, se resumem tudo no amar a Deus sobre todas as coisas, no amar a si mesmo e no amar ao próximo como a si mesmo. Então esses 3 pontos do amor, ele cumpre toda a lei, todos os profetas, os mandamentos e as profecias. Quando o Espírito de Deus vem sobre mim e eu recebo o amor e eu nasço de novo e eu recebo esse amor para amar a Deus, então esse amor é direcionado para o alto, para o soberano. E esse amor que me faz amar a Deus me faz amar a mim mesmo, porque existem muitas pessoas que não amam a si mesmas. Elas têm vários problemas consigo próprias, mas o amor de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão pleno, ele é tão absoluto, ele é tão perfeito, ele é tão extraordinário, ele é tão surreal, que ele faz com que amemos para o alto e amemos para si mesmo, nos amemos. E ao nos amar porque Cristo nos ama, e recebendo esse amor para poder amar a Deus e a si mesmo, nós passamos a amar para os lados, nós passamos a amar o próximo como a nós mesmos. Então veja que é impossível viver uma vida falha, uma vida fraca, uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo, se existe Jesus, se existe o porta-voz de Deus, o próprio Deus, o representante da vontade de Deus, a própria vontade de Deus, o amor. Se existe o amor, a lei é cumprida, os profetas são cumpridos, certo? Então veja que esse primeiro ponto aqui das 8 características de Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, que pode ser um hino antigo que eles cantavam. Veja que eles cantavam a exaltação do Filho naquele tempo, né? Um hino, talvez seja um hino conhecidíssimo naquele tempo. Essa pequena introdução que mostra a natureza do Filho. O primeiro ponto é que Jesus é o porta-voz de Deus, é o representante da vontade de Deus. Aplicação pessoal. Aplicando essa verdade em nossa vida, é que nós não vamos nos esforçar para amar, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para viver em espírito e em vida, para ter eficácia, para ser livres, para andar no caminho, para viver a verdade, para sentir a vida. Não, nós vamos receber Jesus, nós vamos viver Jesus, nós vamos aprender de Jesus, nós vamos procurar tirar todos os outros ensinamentos que nos impedem de entender Jesus, os ensinamentos que substituem Cristo na igreja, na nossa teologia, em quem nós temos ouvido, para ter só Cristo. E se Cristo está gerado em nós, se Cristo está sendo ministrado a nós, se nós estamos em Cristo, a palavra de Cristo está em nós, então nós estamos vivendo a vontade de Deus, nós estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estamos vivendo o caminho, a verdade e a vida, nós estamos vivendo em espírito e vida, nós estamos vivendo a palavra viva e eficaz, nós estamos andando na liberdade com a qual Cristo nos libertou, e nós estamos vivendo no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor a si mesmo e no amor ao próximo. As interpretações erradas de hoje. O erro de interpretação é querer que as pessoas se preencham de coisas que não preenchem, de querer suprir as pessoas com coisas que não são para suprir os filhos de Deus. É Cristo que é a vontade de Deus, é Cristo que é o porta-voz, é Cristo que é o representante da vontade de Deus. É Jesus, somente Jesus, mais nada, mais ninguém. Então eu convido você, depois de ouvir esse ensino a respeito do primeiro ponto aqui de Hebreus, das características, das 8 características do Filho, Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, eu te convido a tirar
a tirar da sua vida todas as vozes que misturam Jesus e outro evangelho. Eu te convido a tirar os pastores, a tirar os profetas, a tirar os mestres que misturam o evangelho da sua vida. Que você não ouça, que você não veja mais esses profetas que misturam o evangelho da graça do Filho com autoajuda, com o coach, com a lei, com os profetas. Que você viva apenas Jesus, que você sirva apenas Jesus e que Jesus seja o centro da tua fé, para que você não viva misturado, entristecido entre altos e baixos, porque você foi chamado para o alto, para Jesus.